Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Por iniciativa da nossa presidente, Sra. Cléa Gonçalves, a Sociedade Espírita Ramatiz continuará a veiculação de palestras virtuais através das redes sociais durante o período de suspensão dos tratamentos com o fechamento temporário e obrigatório da casa. Nossa casa está situada na rua José Higino, número 176, na Tijuca, e nossa homepage é www.ramatiz.com.br. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar o seu like curtindo o nosso vídeo. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Olá, meu nome é José Luiz, eu sou um dos expositores da Sociedade Espírita Ramatiz. E continuando o nosso ciclo das palestras virtuais, hoje eu gostaria de propor para todos nós a seguinte reflexão. Reflexão esta que os filósofos gregos já faziam há milênios atrás. A grande pergunta: quem sou eu? Com toda certeza, alguns de nós já se questionou a respeito disso. E se ainda não obtivemos a resposta convincente, é porque ainda não fizemos a grande viagem. Nós percebemos que na modernidade o homem já devassou o universo, conquistou a Lua, mandou sondas a Marte, já devassou as fossas abissais, mas ainda não se interessou em fazer a viagem mais importante de sua vida, a grande viagem interior, que não custa nada, só um pouco de tempo, de concentração, de meditação, para adentrar no mais profundo do nosso ser, aonde ali vamos nos deparar com essa grande pergunta: quem sou eu? No ciclo de reuniões públicas de nossa casa, a reunião de número 1 versa sobre o seguinte tema: o espírito imortal, sua origem, sua evolução e seu destino e a lei do progresso. Então, se vamos falar de espírito, em primeiro lugar, temos que saber o que é o espírito. Para responder às mais diversas questões, nós vamos procurar a luz da doutrina espírita. E no Livro dos Espíritos, na questão 76, nós vamos encontrar a seguinte resposta à questão de Kardec ao mundo superior, aos espíritos superiores. E como resposta, eles vão dizer o seguinte: o espírito é o ser inteligente da criação. É a individualização do princípio inteligente. Interessante essa pergunta. Então, se toda a criação de Deus é o espírito, o ser inteligente, entendemos que alguma tarefa muito importante nos está reservada, não é mesmo? Algum propósito o Pai tem a nosso respeito. Então precisamos saber que propósito é esse, para que a nossa vida faça sentido, para que nós não andemos ao léu neste mundo. É importante fazer essas considerações. O primeiro tópico da palestra de número 1 vai nos dizer o seguinte: a natureza íntima do homem é divina. Pouco a pouco o espírito desperta. Somos centelhas de Deus. Então nós vamos fazer algumas pequenas reflexões sobre esses tópicos.
a natureza íntima do homem é divina. Vamos novamente encontrar a resposta para essa questão no Livro dos Espíritos, na pergunta 27, aonde eles respondem a Kardec. Existem dois elementos primordiais no universo: espírito e matéria. E, acima de tudo, Deus. Então, Deus é a causa primeira ou a causa primária de todas as coisas. Ele é o nosso Criador. E, por herança paterna, temos potencialidades divinas em nós. Poderíamos chamá-las de sementes. A semente, e o agricultor sabe disso, para que ela possa germinar e frutificar, ela precisa ser lançada ao terreno previamente preparado. Igualmente em nós. Essas potencialidades divinas são sementes que têm um grande poder germinativo e precisam ser lançadas no terreno do nosso coração. Mas, para que elas possam germinar, crescer e frutificar, é necessário que nós preparemos esse terreno para que ele esteja propício à semeadura. Outro elemento do tópico diz assim: pouco a pouco o espírito desperta. Somos centelhas de Deus. Vamos lembrar a resposta da questão 76? Quando diz assim: o espírito é o ser inteligente da criação. É a individualização do princípio inteligente. Como se dá essa criação? A criação de Deus, através da mônada, centelha divina, átomo primordial, ou qualquer que seja o nome que lhe demos, contém o princípio inteligente, que é um atributo de Deus, divino, e que vai se individualizar no reino hominal, ou humano, após estagiar durante longos milhares de anos nos reinos anteriores, ou seja, no reino mineral, vegetal e animal, aonde esse princípio inteligente vai incorporar todas essas características que esses reinos têm a lhe oferecer. E nós vamos encontrar no livro O Consolador, de Emmanuel, que foi o guia espiritual do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, na pergunta 79, na questão 79, diz Emmanuel: o mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem, razão, e o anjo, a divindade. Interessante. Essa é a questão que nos propõe Emmanuel. Então é através do descenso vibratório da centelha divina que ocorre a materialização no mundo das formas, no mundo físico, e que esta mônada, com seu princípio inteligente, ao entrar ao reino humano, se individualiza e passa a ser, então, a partir daí, denominado espírito. E esse espírito é regido pela lei do progresso. E pouco a pouco vão despertando essas potencialidades divinas nele. Como, por exemplo, a inteligência contínua, os sentimentos mais sutilizados, as sensações que o impressionam através dos contrastes como luz, sombra, alegria, tristeza, saúde, doença, bem e mal. São contrastes extremos
e que nós, no atual estágio evolutivo, precisamos deles. Porque como entender a luz se não conhecemos a sombra? Como almejar a alegria se também não conhecermos a tristeza? E assim por diante. Agora é muito interessante porque no reino anterior ao hominal, ao humano, o reino animal, nós já vemos alguns desses princípios de forma, claro que muito rudimentar, nos nossos irmãos inferiores. Mas só o homem tem a inteligência contínua, a razão. O animal não pode pensar, ele não reflete. Portanto, são rudimentos que já ali estão no princípio inteligente e que se desenvolvem em toda a sua potencialidade quando adentramos, ou o princípio inteligente adentra o reino nominal. Então o espírito passa a perceber que é um ser à parte da criação e que através das escolhas que faz, pode intervir nessa criação e na vida de seus semelhantes. Mas por não ter experiência suficiente, essa intervenção na criação e nos outros é danosa, é ruim. Nós poderíamos dar o exemplo de um inquilino que aluga uma casa. Enquanto ele está dentro daquela casa, aquela casa é sua. E o bom senso diz que ele deve cuidar da casa, deve manter aquele patrimônio que não lhe pertence, para quando dela sair, devolver ao seu verdadeiro dono. A terra também. Enquanto nós estivermos encarnados, essa casa é nossa. Mas o bom senso também nos indica que nós temos que preservá-la, cuidá-la, para que quando nós tivermos que devolvê-la, a devolvamos para o seu verdadeiro dono, que é Deus, no melhor estado possível. Não é assim que funciona? Ou não é assim que deveria funcionar? Mas quando o proprietário da casa percebe que o seu inquilino está maltratando, dilapidando o seu patrimônio, ele intervém. Ou seja, quando nós iniciamos um processo de destruição de algo que não nos pertence, como por exemplo o planeta Terra, a nossa casa que nos abriga, há uma intervenção divina. Algo parecido com o que está acontecendo nos dias de hoje. Para que nós, pela nossa falta de experiência, rebeldia, teimosia, egoísmo, não venhamos a destruir algo que não nos pertence. Através das múltiplas reencarnações, vai entendendo o homem, o espírito, que sua vida é o reflexo de suas atitudes que toma para com a própria vida. E descobre que a liberdade de fazer escolhas implica em ser responsável por elas. Tudo aquilo que ele escolhe através do seu livre-arbítrio, ele tem responsabilidades, tem que prestar contas. Quando desperto dessa realidade, esforça-se para realizar escolhas melhores, capacitando-se assim para exercer a tarefa de aperfeiçoar a criação através do seu próprio aperfeiçoamento. Essa é a tarefa, esse é o propósito que Deus tem para o espírito, para o seu filho querido, como nós vimos anteriormente. Então nós temos que nos capacitar para que possamos aperfeiçoar essa grande obra de Deus, que não está pronta, ela é perfectível assim como nós. Então, os seus filhos, os espíritos, são os braços, as pernas, as mãos, a boca de Deus para aperfeiçoar essa obra.
Essa é a grande tarefa que nos cabe. São essas perguntas que devemos fazer para nós, para que a nossa vida tenha sentido, não seja uma vida sem propósito. Então, quando iniciamos esse despertamento, passamos a ser os mordomos fiéis do patrimônio ou dos bens do nosso Pai. E passamos a atuar no reino animal, cuidando dos nossos irmãos menores, protegendo, conduzindo. Quando em contato com o reino vegetal, nós preservamos, damos o tempo necessário para que a natureza se regenere, não a poluímos. Assim também no reino mineral. Usamos com sabedoria os recursos minerais. Usamos, mas não abusamos. Esse é o homem desperto. Esse é o ser que já descobriu que Deus tem um propósito na sua vida e que ele, como seu filho, precisa realizá-lo. Essa é a grande questão da nossa vida. O grande propósito que Deus tem para cada um de nós. Então nós podemos concluir nessa nossa pequena reflexão que saímos de Deus como átomo simples, sem complexidade e ignorante, sem conhecimento. Ramatiz, Joana de Ângeles, o próprio Livro dos Espíritos dizem do átomo ao arcanjo, ou seja, do simples, em complexidade, ao arcanjo, ao anjo divino. Adquirindo a sabedoria que essas experiências, no mundo de relação em que nos encontramos, nos oferecem. Experiências essas que vão ser melhor absorvidas por cada um de nós através do nosso empenho, da nossa atenção para com tudo que fazemos e realizamos. Então, saímos de Deus em átomos, fazemos uma grande viagem para retornar novamente a Deus, ao Pai. Me lembro da parábola do filho pródigo, que sai da casa paterna, ansiando por satisfazer os seus desejos, para adquirir experiência longe da tutela do pai, encontra sérias dificuldades pelo caminho, dilapida o patrimônio que herdou do pai, e quando se sente com fome, abandonado, ou seja, completamente caído, ele se lembra, ele se recorda que na casa paterna ele tinha tudo, porque ele era herdeiro. Então, ele caindo em si, se levanta e faz o caminho de retorno para a casa paterna. Mas retorna com um somatório de experiências. Retorna rico em bondade, em sabedoria. Ou seja, nós, nesse caminho de retorno à casa paterna, retornamos ricos. Com esse cabedal de experiências bem vividas, bem aprendidas, que a escola terra nos ofereceu. E retornamos como seres divinos. Lembramos lá no início que a nossa essência é divina? Então nós retornamos como seres divinos. O que precisamos então pedir nos dias de hoje, onde nós podemos perfeitamente notar essa intervenção divina em nossas vidas, para que nós não entremos em rota de colisão conosco mesmos. É uma intervenção que causa dor, que causa
agonia, sacrifício, mas que tem uma sabedoria profunda nesse agente transformador invisível que nos deparamos no momento. Então, que peçamos a Deus nas nossas preces, para que esse Pai amoroso, misericordioso nos encoraje, para que possamos com coragem, com confiança, fé, esperança, otimismo, despertar. Iniciar esse processo de despertamento e que possamos corrigir a rota do nosso próprio destino. Só assim alcançaremos a meta que Deus traçou para cada um de nós. Saímos como mônadas, centelhas divinas. Estagiamos nesse descenso vibratório por todos os reinos, adquirindo tudo aquilo que somos hoje, como princípio inteligente, até a nossa individualização. A partir daí, se abre um mundo novo para cada um de nós. É a saga evolutiva do espírito que tem início a partir dessa individualização do princípio inteligente. Que possamos então refletir um pouco sobre essas questões fundamentais, filosóficas, e que nos encorajemos verdadeiramente para fazer essa grande viagem inadiável. Não custa nada. É a grande viagem interior, para que, conhecendo as nossas potencialidades e as nossas fragilidades, possamos ser verdadeiramente filhos de Deus. Porque, como dizem alguns estudiosos, grande parcela da nossa humanidade é órfão de um Pai vivo. Ou seja, somos órfãos de um Deus vivo, porque ainda não o encontramos dentro de nós. Paz e bem. Esperamos ter deixado sementes de reflexões na mente de todos. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Gratidão pela atenção de vocês. Que Deus abençoe-nos a todos. Muita luz e até a nossa próxima palestra.